Hoje vamos fazer aí uma videoaula, tá ligado? Desmistificando a produção literária independente. E aí eu vou trazer para vocês aí um conteúdo com base na produção do livro Flor do Maracujá. Eu vou trazer um pouco sobre o que é a criação, como é que é esse processo que às vezes parece um processo impossível, tá ligado? Às vezes parece um processo que a gente, sei lá, sem experiência, sem ter, sei lá, vivido vários anos produzindo, escrevendo, a gente não vai conseguir enfrentar, mas na real é fazer, pegar e fazer, tá ligado? É pegar e você criar coragem de lançar o teu projeto, você entender qual é o seu projeto primeiramente, tá ligado? Você saber o que você quer lançar, por que você quer lançar, isso aí vai contar muito mais do que realmente fazer. Fazer é um processo básico, manual, um processo, um trabalho, né? Então eu vou mostrar aqui todo esse processo de produção, mas também falar um pouco sobre a criação do seu projeto literário. Se você vai querer fazer um HQ, se você vai querer fazer um romance, se você vai querer fazer um livro de ficção científica ou até um livro de ciência mesmo, de um método científico e tudo mais, para tudo isso você vai precisar produzir um material literário, né, uma obra literária, e aí eu vou mostrando para vocês esse processo. Deixa eu lançar aqui. Cadê? Desmistificando a produção literária independente com base na produção do livro Flor do Maracujá, certo? Por que produzir uma obra literária independente? O que nós sabemos sobre o nosso povo, sobre nossos antepassados, sobre nossa cultura, são as histórias que nos foram contadas. Produzir uma obra de literatura, produzir literatura, é contar histórias e eternizar todo o conhecimento que nós construímos. Produzir uma obra literária de forma independente é poder eternizar também a história que não interessa às grandes editoras, que é a nossa história, tá ligado? É o que a gente vive, é o que a gente aprende no dia a dia, é o que a gente aprende com as nossas dores e com as nossas vitórias também, com nossos estudos, tá ligado? E às vezes isso não interessa muito às produtoras que não vão querer comprar um conteúdo que seja, às vezes no caso de uma poesia marginal, ou às vezes uma reflexão social que não interessa às vezes às editoras, tá ligado? Dependendo das editoras também, porque hoje em dia tem muitas editoras muito brabas e de vários campos de visão diferentes, tá ligado? E aí a gente falando sobre esse lance aqui que eu falei no finalzinho dessa primeira parte, contar a nossa história, tá ligado? Contar o que a gente vive, o que a gente aprende, o que a gente sente. Então a gente pode falar, deixa eu lançar uma luz aqui. Então a gente pode falar sobre o seguinte: a produção literária sempre esteve na mão das grandes editoras, justamente por se tratar de um processo muito caro, tá ligado? De um processo de um custo, uma produção de um custo muito alto. Sempre teve na mão das editoras mais famosas e que fazem também jornal, revista e tudo mais, sempre concentrou ali a produção literária. Só que com as novas tecnologias, esse processo foi muito democratizado. E nos últimos anos surgiram inúmeros escritores independentes. Daqui a pouco vou falar um pouco mais e falar alguns escritores que vocês podem procurar para conhecer o trabalho deles e tal. O difícil acesso às grandes editoras sempre foi um problema para que pessoas como você e eu conseguíssemos lançar um livro. Mas o que antes era um problema, agora pode ser a solução, certo? Por quê? Com a possibilidade de realizar uma produção independente, os autores se deparam com a irrestrita liberdade crítica e criativa em seus textos. Então o que acontece? Antes a gente sempre teve essa produção independente como um escape, como uma forma de perpetuar nossa história, mas uma forma que era uma necessidade, porque a gente não tinha o acesso às grandes editoras, a gente não tinha o acesso à produção literária em si, né? Não tinha como a gente simplesmente pegar, quero lançar um livro. Não é assim, tá ligado? Da mesma forma que foi com a evolução da música. Então, se você pega antigamente uma pessoa que queria lançar uma música, ela tinha que pensar em como lançar um disco de vinil. Então ela tinha que ir atrás de uma produtora, ela tinha que ir atrás de alguém que pudesse materializar a ideia que ela tinha para passar. Por isso as músicas também sempre sofreram uma grande censura velada, vamos dizer assim, que é essa censura do interesse da mídia, certo? Porque se você vai investir um dinheiro muito forte, muito alto,
para fazer uma produção de um disco de vinil, você precisa ver se isso vai ser rentável. Sempre foi assim. Com a evolução das tecnologias, quando chegou no CD, por exemplo, as pessoas já conseguiam gravar CD em casa. Que pessoas? Todo mundo? Ainda não. Mas já era muito mais democratizado o acesso a você ter um computador e gravar um CD em casa. Evoluindo mais ainda a tecnologia, hoje em dia eu conheço MCs e produtores e músicos maravilhosos que produzem 100% no celular ou que produzem 100% no notebook. Então democratizou ainda mais o acesso à produção musical. Para todo mundo? Ainda não, mas vai democratizando cada vez mais, tendo acesso, tendo apoios também, né? Mais para frente ali eu vou falar sobre os apoios também que tem de poder público e tudo mais. Você consegue fazer uma produção literária, às vezes sem tirar um dinheiro do seu bolso, porque você não tem como investir nisso. Você consegue, às vezes, apoios tanto de patrocínios privados quanto também de patrocínio público. E aí essa necessidade que sempre foi um atraso, né, para a gente não conseguir lançar um livro, e aí não que fosse algo proposital, mas o capitalismo acaba funcionando dessa forma, né? Quem consegue acessar a produção é quem tem o dinheiro para pagar a produção. Com esse acesso democratizado, o que acontece? A gente tem também a possibilidade de realizar na produção uma opção pela produção independente. A gente pode, às vezes, um escritor que já é conhecido. Então, por exemplo, o Gessé Andarilho. O Gessé Andarilho já tem vários livros lançados, mas ele opta pela produção independente justamente para poder ter uma liberdade crítica e criativa, que nem eu falei aqui nessa parte. Liberdade crítica e criativa nos textos, uma liberdade irrestrita. Se você quiser ter uma liberdade, inclusive, na fórmula, no formato que você está escrevendo o seu texto. Então, por exemplo, você quer fazer um HQ, onde você vai trazer personagens desenhados ali, todo mundo, só que todos os personagens falam em forma de poesia. Você pode fazer isso da sua forma, se você quiser fazer. Se uma editora não quiser isso, beleza, irmão. Você tem hoje em dia como fazer isso funcionar. Da forma que você quiser, tanto no conteúdo quanto no formato. E aí, então, por isso que eu trago essa ideia. Isso é uma questão, hoje em dia, a produção literária independente, ela é necessidade ou ela é liberdade? Tá ligado? Em muitos casos, quando você ainda é uma pessoa que está entrando nesse meio, entrando nesse mercado, começando a fazer suas produções, vai ser necessidade. Mas em algum momento você vai querer também continuar lançando suas produções independentes para poder falar o que você pensa, da forma que você pensa, tá ligado? E aí vale a pena conhecer Mel Duarte, Maria Villani, maravilhosa, Gessé Andarilho, acabei de falar, Karine Ribeiro, Sacolinha, todos autores independentes e a maioria aqui de literatura marginal também, que aí aborda temas que são justamente o que não é para ser falado na mídia, justamente o que é marginalizado são os assuntos mais tratados nessas produções. De alguns, outros não, outros são autores de romance, autores de ficção, livros mais comuns, padrão. Ferrez, Ângela Papiani, Sérgio Vaz, Débora Gil Pantaleão, Preto Laufer. Todos são autores maravilhosos, tá ligado? Todos autores independentes. Vale muito, muito a pena conhecer. Deixa eu até voltar aqui. Quem estiver vendo ao vivão, já lança aquele print. Quem estiver vendo depois, pausa aí pra dar uma olhada, ó. E esses aqui também. Maravilhosos, tá ligado? Todos os autores maravilhosos. E aí, vamos lá. Então, vamos pra sua produção. Pro que você vai escrever, tá ligado? Pro que você vai produzir. Então, como eu falei lá no começo, a gente pode estar falando tanto de uma produção de um livro didático para explicar um método científico que você desenvolveu, que você aprendeu, que você de alguma forma utilizou. Como a gente pode estar falando de um romance, a gente pode estar falando de uma história em quadrinho, a gente pode estar falando de do que você imaginar escrever. A pergunta inicial, eu acredito, na minha visão, é a mesma. É sempre a mesma. Qual é a minha história? O que eu quero contar? Primeiro eu tenho que entender isso.
E na prática, na hora de você, se você for botar isso no papel, o nome disso é o argumento, né? É o que você tem, qual é o seu, qual que é o seu ponto de partida. Da onde que você vai partir? Qual é a minha história? O que eu quero eternizar nessa obra literária que eu vou fazer? Então, livros são eternos. O que eu tenho para contar que vale a pena existir para sempre nesse mundo, tá ligado? Quando você vai fazer uma produção literária, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando você vai fazer uma produção literária, você está criando um material eterno. Seja ele de forma digital, seja ele de forma impressa. Enquanto existir mundo, vai existir esse seu material. Então você tem que entender o que você quer contar que vai ser para sempre. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. O que eu vou escrever? Né? O que eu tenho para falar? O que eu tenho para deixar ali nesse registro? Então, por que dessa pergunta? Por que é tão importante essa pergunta? Hoje em dia é muito mais fácil produzir conteúdo. Desde obras literárias até filmes, clipes, podcasts, o que você quiser, o formato que você quiser. Qualquer pessoa com o celular na mão é capaz de produzir um conteúdo. Tanto você, quanto eu, quanto o resto do mundo inteiro pode produzir um conteúdo a qualquer momento. E isso acaba fazendo com que exista uma concorrência maior. Não necessariamente uma concorrência de empresa, de perfis monetizados, etc. Mas uma concorrência do conteúdo mesmo. Então tem cada vez mais conteúdo para você competir a atenção das pessoas. E aí isso acaba fazendo com que existam novos formatos. Isso acaba padronizando um pouco. Como tem muita gente fazendo, já existe uma fórmula para fazer e para ter a atenção, para ter o engajamento, para ter a resposta do público. Vão surgindo formas e formatos diferentes de expor o que você quer falar. Então surgiram vídeos curtos no TikTok, no Instagram e outros aplicativos. Surgiram textos pequenos no Twitter, no Facebook e em outros aplicativos também. Live na Twitch, em outros, no TikTok também, no Instagram, todos os lugares também. A maioria dos aplicativos faz live. E aí são vários formatos que você pode passar uma informação mais efêmera. Uma informação que tem um menor período de relevância, né? Então informações mais efêmeras são recebidas por mais pessoas quando disponibilizadas nesses formatos, né? Dependendo da mensagem, dependendo da informação, vai depender do formato também. Principalmente por se tratarem de informações datadas, que só têm relevância dentro de um curto período, não valendo a pena um investimento num material sobre o assunto, né? Então isso que eu estava falando. Uma obra literária, seja ela impressa ou um e-book, é um material que o leitor deseja guardar para ler, tá ligado? Ou para estudar, ou para revisitar de alguma forma no futuro, ou para compartilhar com pessoas próximas, para dar de presente, para ler um livro e falar, meu Deus, eu preciso que o meu amigo, ou que a minha namorada, ou que alguma pessoa da minha família tem que ler esse livro. Aí você vai compartilhar esse livro, você quer ter esse material, tá ligado? Por isso o conteúdo do livro deve ser pensado, estudado, calculado, para que seja uma obra atemporal. Então, como assim? Vou lançar um exemplo para ficar bem mais claro. Se eu vou pegar, foi aprovada uma lei lá em Brasília. Eu tenho duas formas de tratar essa informação. Eu posso tratar essa informação como uma notícia, então ela vai ser muito melhor recebida através de uma live num aplicativo, ela vai ser muito melhor recebida, lida num tweet pequeno, porque eu vou tratar como uma notícia, eu vou tratar como uma informação efêmera. Aconteceu tal coisa, ponto. Se eu vou escrever, se eu vou produzir uma obra literária sobre a aprovação dessa lei, é mais interessante que eu vá nos fundamentos, que eu vá no que embasa o que embasa a criação dessa lei, o que tem no período histórico que faz a gente chegar até esse processo, o que aconteceu no passado do país, como é que foi a evolução desse tipo de lei, desse tipo de projeto, quem que estava lá aprovando o negócio. Então, você vai estudar um pouco mais aquele acontecimento, aquela informação, para que aquela informação seja útil lá no futuro. Não vai ser útil daqui a 50 anos eu olhar e falar, a lei foi aprovada, porque a lei vai estar lá. A lei já vai existir. Saber que ela foi aprovada vai no máximo me dar uma informação do dia que foi, beleza, obrigado.
Eu não vou comprar um livro para isso. Eu vou atrás dessa informação no Wikipedia ali rapidinho, pá, beleza, achei, tchau. Eu não vou atrás de um material para isso. Eu vou atrás de um material para entender o porquê que essa lei existe. Então, se existe uma lei que proíbe tal coisa lá que você é contra, você vai atrás das informações que embasam, informações históricas que embasam isso. E aí você vai encontrar os livros, os materiais, e-book ou impresso, sobre um assunto. Espera aí que quando eu esbarro aqui no cabo o microfone dá uma falhada. Foi. Você vai encontrar informações mais densas sobre o assunto. E aí, quando você como consumidor, quando você passa para o lado do produtor do conteúdo literário, do livro, do que você for escrever, você vai ter que pensar um pouco mais. Se eu vou escrever uma história, se eu vou dedicar o meu tempo, então imagina, eu vou dedicar o meu tempo para produzir um livro, né, um livro de 100 páginas, 200 páginas, de uma história em quadrinho. Eu vou precisar de muitas e muitas e muitas ilustrações. Eu vou precisar de toda uma diagramação no meu livro, que vai fazer sentido tudo que eu estou falando, tudo que está sendo desenhado ali, tudo que está sendo entregue para o leitor. E aí eu vou transportar para essa mensagem, para esse trabalho todo, para esse investimento todo, uma mensagem efêmera que não vai fazer sentido. Então eu estou escrevendo agora em 2023. Não vai fazer sentido em 2024, tá ligado? Eu quero fazer um livro, se eu vou ter um investimento, se eu vou ter um trabalho desse, eu quero fazer um livro que seja muito bem recebido em 2049, tá ligado? 2172, tá ligado? Eu quero fazer a Bíblia, o negócio vai ser lido daqui a 1000 anos e está sendo lido há 2000 anos, tá ligado? Porque existe um conteúdo ali que foi pensado para ser atemporal. Alguns, né? E aí, então, beleza. Nesse mesmo sentido, nessa mesma lógica, você precisa de pesquisa. E aí você precisa de muita pesquisa. Não adianta você querer fazer um conteúdo denso com alguns achismos, com alguma coisa que você acredita, se você acredita que seja, é bom você ir atrás dessa verdade que você acredita para entender como é que ela funciona, como é que ela, se ela é real, se ela não é real. Você vai atrás disso para poder sustentar o que você está escrevendo. Não estou falando aqui de um trabalho científico. Eu estou falando aqui, às vezes, mesmo de uma crônica que você vai escrever uma folha, tá ligado? Você precisa saber do que você está falando. Como assim? Vou deixar isso um pouco mais claro. Contar uma história requer muita atenção no que está sendo falado e no que não está sendo falado também. Uma obra literária, seja ela um romance, um livro didático ou até uma matéria de jornal, ela é repleta de informações ditas e não ditas que vão envolver ou não o leitor, tá ligado? Então, como assim? Em alguns casos é necessário que você saiba como é o clima no local para descrever a roupa do personagem, mesmo que o clima não seja um assunto. Mesmo que o clima não seja nem citado no texto, tá ligado? Por quê? Um exemplo. O leitor vai ficar muito perdido se ele estiver lendo o texto, o livro, e o personagem tá lá vestindo casaco, cachecol, não sei o que, em janeiro, em Salvador, tá ligado? Então a sua história tá lá no pleno verão de Salvador, e aí o seu personagem tá vestindo casaco e cachecol. O leitor precisa de alguma informação para entender esse fato. Porque para ele, qual é a informação que ele tem da realidade, da vida que ele vive, do que ele conhece do planeta Terra? Em janeiro, em Salvador, está calor. Isso é básico, todo mundo sabe. O leitor vai trazer isso para o texto. Se você está falando lá, a pessoa estava andando nas ruas de Salvador em pleno janeiro, não sei o que, a pessoa já imagina chinelo, shortinho sem camisa, tá ligado? Ou por uma camiseta, uma regata. Porque ele vai se envolver através disso. Ele vai se envolver justamente através do que ele criou para a sua história. Então, na sua história, você não precisa de escrever tudo 100%. E aí estão aqui as informações não ditas, né? São informações ditas e não ditas que envolvem ou não.
Então, o que acontece? Algumas informações ditas podem não envolver o leitor. E algumas informações não ditas podem envolver o leitor. Da mesma forma, o contrário. Como assim algumas informações não ditas podem envolver o leitor? É justamente esse caso. Se você está falando uma história, vamos supor um desfile na Marquês de Sapucaí, desfile de carnaval. Só eu falar desfile de carnaval já é o exemplo disso. Como é que é? Se eu vou falar para você, vou descrever um desfile lá na Sapucaí. Eu falo qual é o nome da rua, eu falo qual é exatamente o endereço, eu falo que nesse desfile tem 3.000 não sei quantas pessoas, eu falo exatamente o número de pessoas que tinha na arquibancada, eu falo qual é o diâmetro da roda, qual é o aro da roda de cada carro alegórico, eu falo quantos metros tinha cada carro alegórico, qual era a cor de cada lantejola da roupa. Se eu for falar tudo isso, o leitor vai ficar cansado do meu texto. Da mesma forma que na live. Se eu falasse mais 5, 6 exemplos, já ia ficar muito ruim, tá ligado? Você vai falando cada vez mais informações sobre aquela imagem, o leitor vai deixando de se envolver. Quando é que o leitor se envolve legal? Quando você vira e fala um desfile do Salgueiro na Sapucaí. Na hora que você fala um desfile do Salgueiro na Sapucaí, o leitor que vai atrás desse texto já é um leitor que conhece o desfile. O leitor que vai comprar um livro sobre desfiles de carnaval, ele já conhece, ele já tem uma visão sobre essa coisa. Então, quando ele lê um desfile do Salgueiro na Sapucaí, não precisa nem falar na Sapucaí, o desfile do Salgueiro, ponto. Tá ligado? O desfile do Salgueiro já traz algumas informações. O Salgueiro não vai desfilar em São Paulo, tá ligado? O Salgueiro não vai. E se for numa outra situação, se for um desfile comemorativo do Salgueiro que aconteceu num outro local, isso vai ser informado, tá ligado? Isso vai estar dito. Você não precisa falar que o sol aparece de dia. Essa é a informação básica. Você só vai ter que avisar se você falar que o sol apareceu de noite. Aí você vai ter que explicar isso. Mas se não, tá de dia, você não precisa. Não, tá de dia, pode estar chovendo, mas assim, tá sol, tá de dia, tá ligado? Essa é a lógica. E aí, se você fala do desfile da Sapucaí, você vai falar o desfile do Salgueiro, que foi o maior de todos os tempos. Então a pessoa já vai começar a imaginar e trazer ela sim a coisa, trazer ela a imagem, e aí sim vai envolver a pessoa no texto. Da mesma forma, informações ditas podem afastar o leitor do texto. Isso que eu falei, falar muitas informações, ou falar informações que não fazem sentido com a realidade, no caso do casaco em Salvador. Mas algumas informações ditas também podem trazer o leitor. Também pode, não, né? Vão trazer, porque o livro é todo dito. O livro é cheio de informações que você está trazendo para o leitor. Essas informações que são ditas, você vai atraindo e você vai envolvendo o leitor. De qual forma? Se você fala que a pessoa está de casaco lá em Salvador, você pode trazer alguma questão de mudança climática, né, num futuro distópico, por exemplo. O seu livro trata, tipo, naquele filme Dia Depois de Amanhã. Ou no filme 2012, por exemplo. Um futuro distópico completamente. Você tem exatamente isso. Você tem locais onde não ocorre aquelas tragédias, onde não ocorre aquele clima, ocorrendo aquele clima. Então isso é uma informação que você está trazendo, mudando a realidade. Essa informação pode sim envolver o leitor. Então não é que você tenha que trazer no seu texto apenas informações verídicas. Você tem que trazer informações suficientes para o leitor se envolver. Essa é a questão principal. Se eu vou falar de um carro, eu não preciso explicar que o carro tem 4 rodas. Se eu quiser falar que o carro era conversível, isso tem que ter a ver com a história. Mas a pessoa pegou o carro e foi até o destino dela. Beleza, mano. Se o importante for o destino, você não precisa explicar o carro. Deixa que o leitor vai criar na cabeça dele um carro. E aí isso vai acabar envolvendo mais ainda o leitor. Acho que essa parte aí, falei, acho que expliquei legal. E aí, tudo que tiver qualquer questão de dúvida também, tá ligado? Quem estiver assistindo ao vivo, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato nas redes sociais. Me chama diretamente, @MasterDream em qualquer rede social,
Quem estiver assistindo isso gravado, pode chamar no WhatsApp também, que vai ter os contatos aí, você vai achar com facilidade os contatos. Pode me chamar no WhatsApp e vamos conversando, vamos falando sobre isso, porque a ideia aqui é desmistificar de fato a produção, tá ligado? Então, eu acho que parte dessa mistificação, parte da mística que tem em volta desse processo de criação é o difícil acesso à informação, a saber como é que faz, a saber como é que é. Então, por favor, entre em contato mesmo, vamos falar sobre isso.